Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos agora para a parte 2. Nós estamos estudando lá o que diz em Salmo 118, verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram veio se tornar a pedra principal, a pedra angular, aquela pedra que nós já vimos. Se retirada de uma construção, a construção toda desmorona, cai, porque é uma pedra principal, angular. É uma pedra que sobre ela vai toda a estrutura de uma construção. Nós vimos no primeiro vídeo que Yeshua, Jesus, é a pedra. Muitas pessoas confundem que Pedro é a pedra e aí fundam igrejas fora, né, da palavra de Deus. Não, não é Pedro a pedra, embora que Kefas, né, significa uma partícula dessa pedra. Mas, na verdade, a pedra totalizada, que é angular, que se tornou a principal, é Yeshua, Jesus. Os seus discípulos são fagulhas dessa pedra, partes dessa pedra. Então, nós já vimos isso no primeiro vídeo. Vimos também que o sinédrio corrupto estava antes de Yeshua, dado por Deus, as chaves do reino de Deus, ou reino dos céus, como você quiser. Então, o sinédrio estava corrupto na época de Yeshua, e Yeshua, amando de Deus, porque ele não fazia nada, não falava nada que Deus não quisesse. Ele era totalmente obediente, sem pecado nenhum. Então, Yeshua retira as chaves dos céus, as chaves de Deus, do reino de Deus, dos sinédrios, dos saduceus e fariseus que estavam na época corruptos, em sua maioria. Não todos. Nicodemos, nós vimos, não era corrupto, mas estava no sinédrio. Então, Yeshua tira Jesus as chaves do reino de Deus, do sinédrio corrupto, e dá para outro povo? Não. Nós já vimos lá em Mateus 23, que ele dá aos apóstolos. Aos apóstolos é dado a chave do reino de Deus, do reino dos céus. Por quê? Porque nós estávamos vendo, até no final do vídeo da primeira parte, que essa corrupção do sinédrio no templo estava absurda. Eles não entravam no reino de Deus porque eram corruptos, mentirosos, eles estavam em corrupção, aceitavam propina, suborno. Muitos deles não eram nem para estar no sinédrio porque não eram nem levitas, mas compravam aquela cadeira no sinédrio com a Roma, né? Então eram parceiros de Roma, o último reino que é totalmente corrupto, idólatra, não temente a Deus, um reino bárbaro, né? E aí você vê que eles se entranharam ali com Roma e eles estavam, além de não deixar ninguém entrar no reino de Deus, porque eles não entravam, eles devoravam as casas das viúvas, roubavam viúvas, senhoras indefesas, sem marido, viúvas, roubavam as viúvas, devoravam. Aqui o termo é devorar a casa das viúvas. Aqui mostra violência. Eles eram também violentos. Tornaram-se pessoas prosélitas, e os prosélitos que eles tornavam mais filhos do inferno em dobro, 2 vezes mais do que eles próprios, corruptos do sinédrio. Eram insensatos, cegos, ensinavam a jurar sobre o ouro e sobre ofertas e sacrifícios. Porém, não pelo altar, mas é o altar que santifica o ouro ou as ofertas. Mas a visão deles era sempre o ouro, né? O sacrifício. Aí você vê que eles davam dízimo, mas negligenciavam a justiça, não tinham misericórdia, não tinham nem fé, que é a obediência. Eles eram desobedientes, coavam o mosquito, mas engoliam o camelo. Por fora pareciam até limpos, mas por dentro eram cheios de cadáveres de rapina, intemperança, de cadáveres, ossos de mortos. Então imagina a imundícia, todo tipo de imundícia que tinha dentro deles. Isso aí, claro, é o pecado que eles faziam, pensavam, sentiam, e até as ações, né, que talvez eles faziam, tem alguma coisa escondida, né, para ninguém ver. Mas de Deus não se esconde nada. E aí você vê que eles eram cheios de hipocrisia e iniquidade. Iniquidade é sem lei. Eles não tinham lei, eles faziam o que eles bem entendiam. Constroem, edificam os sepulcros dos profetas, ou seja, eles são aqueles que no tempo dos profetas também matariam os profetas. Tanto é que mataram Yeshua, Jesus.
adornava, enfeitava os túmulos dos justos. Também são aqueles que matam justos. Tanto é que Yeshua, Jesus, justo de Deus, nunca teve pecado. O Messias, né? Aquela parábola que Jesus fala do campo, né? Que foi arredado, mataram todos os servos ali, os profetas, e por último ele mandou o filho, que era o herdeiro, e aí eles matam também, como Yeshua, Jesus. Foram todos os judeus que mataram Yeshua, Jesus? Foram todos os judeus que mataram o profeta? Não. Foram esses da liderança que estavam corruptos em todas as épocas, em todas as eras, né? Teve reis judeus, inclusive, corruptos, que mataram sacerdotes no templo, profetas. Então você vê que não é todo o povo de Israel, é uma liderança corrupta, né? Aí você vê também que eles são como serpentes, víboras. Nossa, isso é muito forte, muito pesado. Não escaparão da condenação do inferno, pois sobre estes recairá todo o sangue do justo e inocente derramado sobre a terra. Olha, muito sangue de inocente derramado sobre a terra, desde Abel, como fala aqui, até o sangue de Zacarias, filho de Joiada, no caso aqui, o sacerdote. Na tua Bíblia deve estar um parênteses e um comentário errado. Aquele Zacarias ali é filho de Joiada, o sacerdote. A quem matastes entre o santuário e o altar. Em 2 Crônicas 24 você vê isso. Então, Joiada foi quem até ajudou o rei Joás a restaurar Israel. Olha que ingratidão da corrupção. Ah, mas Lucila, era esses do Sinédrio aqui com Jesus que mataram os profetas, que mataram Abel, que mataram esse Zacarias? Não. Jesus está falando que tudo o que eles fazem, as obras deles, são as mesmas obras daqueles que mataram os profetas, daqueles que mataram os santos de Deus, os justos de Deus, desde Abel. É como se fosse como Caim. Então aí você vê que pelas ações más, iníquas, perversas, eles são como fossem filhos até mesmo de Satanás, como se fossem filhos da iniquidade, da maldade, de todos esses perversos, da história toda da humanidade. Aquele que faz o que é justo, o que é bom, se torna filho de Deus. Mas aquele que se faz o que é mal, perverso, assassinatos e outras, se torna filho de Satanás. É isso que está sendo falado aqui. Que eles fazem as mesmas ações do sinédrio corrupto daqueles perversos ali que mataram os profetas, tanto como Caim também, que matou Abel, etc. Então, eles diziam e não faziam. Eles ensinavam, mas não praticavam o que eles ensinavam. Colocavam fardos pesados nos homens e nem com o dedo queria retirar. Eles queriam botar o jugo deles. O jugo, o que é? É um tipo de poder sobre a pessoa. Eles escravizavam as pessoas com os fardos que eles colocavam em seus ombros. E eles não queriam tirar. Então, você vê que eles queriam ser vistos pelos homens por obras. E eles amam os primeiros lugares em banquetes, em cadeiras de sinagoga, saudações nas praças e serem chamados de mestres. Eles gostam de poder, status, dinheiro e todo tipo de imundície. Eles não servem, mas querem ser servidos. Mas Yeshua fala que maior é o que serve. E aonde que eu estou falando tudo isso? Como nós vimos, lá em Mateus, capítulo 23, leia, a partir do verso 13. Veja em Atos, capítulo 4, verso 11, que Pedro, Quefas, diz que essa pedra que os construtores, no caso o sinédrio corrupto, rejeitaram, essa pedra é Yeshua Jesus, não ele, Pedro. Vamos agora para a parte 3. Vem estudar comigo mais profundamente sobre esse assunto.